Você joga futebol e eu tenho certeza que ou já aconteceu isso com você ou você já viu acontecendo isso com alguém, de lesionar tornozelo, joelho, quadril, lesão na posterior de coxa, sentir a virilha. Tô certo ou tô errado? Você já viu alguma lesão dessa acontecendo com alguém ou com você mesmo? A última lesão grave do CR7 tinha sido lá em 2016, na final da Euro. Foi uma torção de grau 1 do ligamento do joelho. E lá em 2016, a gente lembra, na final da Euro, ele conseguiu o primeiro título por Portugal. Ele teve essa lesão grave. E agora, em 2024, ele perdeu alguns jogos. Mas se a gente for analisar a carreira dele, olhar os números, a gente vai perceber um detalhe muito importante. Muitos acham que o segredo dele é que ele não bebe cerveja, é que ele dorme bem, é que ele tem uma equipe de alto nível por trás. E muitos até acham que só jogadores milionários conseguem repetir o que ele faz. Mas além de todo esse cuidado, o Cristiano Ronaldo segue um princípio que eu sei que é até mais importante do que todo esse resto que a gente já citou. Toda essa estrutura por trás, todo esse investimento não bate de frente com um princípio que o Cristiano Ronaldo segue para diminuir o número de lesões dele. O que eu vou falar aqui para você hoje talvez te livre de inúmeras horas ali no hospital, em fila, esperando ser atendido, naquele ambiente agonizante e até mesmo milhares de reais gastos com remédios, com consultas, com sessões de fisioterapia. Só para você ter uma ideia, uma recuperação de ligamento cruzado anterior, uma lesão no joelho, custa de 40 a 50 mil reais se você quiser fazer da maneira certa para voltar para o esporte, levando em conta todo o processo pré e pós-cirúrgico. Lesão de joelho é muito grave e tem várias outras lesões que existem no futebol que também são capazes de tirar dias, meses e até mesmo anos de dentro de campo e arrancar uma fortuna do seu bolso se você não seguir esse princípio que eu vou falar para você. O Cristiano Ronaldo jogou 1.204 partidas e ficou de fora apenas de 82 jogos, totalizando 6,81% de toda a carreira dele. Ele esteve fora por lesão. E só para você ter uma ideia de quão absurdo é esse número, eu peguei o Neymar, que é um jogador também histórico, também de alto nível e contemporâneo com ele, e a gente vai fazer uma comparação dos dados. Presta atenção aqui. O Neymar, aos 32 anos, tem 764 jogos na carreira e ficou de fora de 204 partidas, totalizando então aí um número de 26,7% dos jogos ele não disputou por conta de lesões. Isso aqui só faz a gente ficar cada vez mais curioso para entender o que o Cristiano Ronaldo faz para ter um número tão baixo de desfalques em jogos por conta de lesão. Qual é esse princípio que ele segue, faz ele ter tanta disposição e ter tanta saúde para jogar futebol? Como que é possível um jogador jogar tanto tempo sem se lesionar? Muitas dessas lesões são inevitáveis, ali vem pancada, vem torção, vem o choque. Realmente não dá para blindar um jogador 100%. Senão, esses clubes bilionários que investem milhões e milhões de reais em atletas, reais não, euros, dólares, em atletas todos os dias, todos os meses, não teriam lesões nenhuma. Se você pode blindar, os clubes pagariam facilmente para blindar um jogador, mas é impossível você conseguir blindar um jogador. Mas tem uma coisa que você consegue fazer, que é diminuir o risco de lesão. E quando a gente vai pensar naquele princípio que o Cristiano Ronaldo usa, somado a essa diminuição de risco de lesão, a gente entende e começa a fazer mais sentido na minha cabeça por que esse cara tem um número tão baixo de lesões. Nesse vídeo aqui eu ainda vou te falar esse princípio do Cristiano Ronaldo, mas antes eu quero te passar 5 estratégias do alto nível que você consegue implementar mesmo não tendo uma estrutura de clube grande. Mesmo você aí na sua casa com materiais improvisados, você vai conseguir executar essas 5 estratégias do mais alto nível que Cristiano Ronaldo, Lewandowski e vários atletas de Copa do Mundo, Champions League e Série A conseguem usar e usam todos os dias para diminuir cada vez mais o risco de lesão e tá sempre preparado, sempre recuperado para conseguir performar no dia seguinte. E se você não me conhece, esse é o primeiro vídeo. Eu sou Renato Fenato, preparador físico do futebol. Já trabalhei do sub-11 até o profissional no mais alto nível e personal de atleta dos 4 grandes clubes de São Paulo. E nesse canal aqui eu venho trazer estratégias do mais alto nível, estratégias que estão na linguagem científica, em outro idioma, e eu trago para linguagem de vestiário. Eu quero fazer as estratégias mais importantes chegarem a qualquer pessoa nesse país, para que ele consiga abraçar cada vez mais todas as oportunidades e viver feliz dentro de campo, com alegria e com intensidade, fazendo tudo o que ele quer e tudo que ele sonha no futebol. Então, se você apoia a minha causa e tá gostando do conteúdo e de vários outros conteúdos que tem aqui nesse canal, já vai deixando um like e se inscrevendo, que é muito importante pra gente. A primeira estratégia você já viu vários jogadores fazendo, inclusive o Craque Neto condena essa estratégia, mas como você sabe, o Craque Neto não é especialista em saúde esportiva, ele é simplesmente um humorista, um apresentador, ele é simplesmente um personagem do entretenimento brasileiro. Ou seja, não dá para levar a sério a opinião dele sobre performance esportiva.
Então, a liberação miofascial que o craque Neto tanto critica, que o craque Neto não entende, é uma estratégia capaz de diminuir a percepção de dor nos atletas e até mesmo acelerar a recuperação, melhorar a percepção de recuperação desses jogadores. Ou seja, você faz um jogo ou um treino muito intenso, você vai e faz uma sessão de liberação miofascial, no outro dia você sente menos dor, no outro dia você se sente mais recuperado. Isso facilita para que você consiga fazer mais treinos intensos durante a semana. E quanto mais treinos de aquisição você fizer, mais resultado você vai ter no longo prazo. É aquele famoso tijolinho por tijolinho, você vai colocando ali um tijolinho a mais por dia. No final de um período de 2, 3 meses, você vai estar muito acima dos seus concorrentes, você vai estar muito acima da média. E é por isso que a liberação miofascial ela é tão importante. Sem contar que é uma das melhores estratégias para a gente ganhar flexibilidade, melhorar a qualidade do movimento. Então, se você é aquele cara meio travado, você é aquele cara que não tem tanta flexibilidade, a liberação miofascial vai ser um ótimo instrumento para você, tão importante quanto os próprios alongamentos aí no ganho de flexibilidade, tá? Então, ó, liberação miofascial para quem deseja treinar e executar um futebol de alto nível, usar o máximo do seu potencial, é um instrumento obrigatório e não precisa, inclusive, você investir 100, 150 reais num rolinho de liberação. Dá para começar simples, dá para começar com garrafa PET improvisado para que você consiga já ter os seus resultados. Ao longo do tempo você vai ali aumentando ali a sua verba, o seu orçamento, você vai juntando um dinheirinho e depois você pega um rolinho de isopor, um rolinho de liberação miofascial de espuma e isso vai facilitar a tua vida. Segunda estratégia, ela vem de uma estratégia americana de treinamento. Então, o Michael Boyle, personal de vários atletas da NFL, NBA, inclusive de atletas que não conseguiam mais performar dentro de campo. Quem lembra do Sturridge do Liverpool? Grande Sturridge do FIFA, né? Meu último FIFA que eu joguei foi o caso. Já jogou FIFA, ô Bielzão? FIFA 14? Liverpoolzão era quem? Sturridge, Sterling e Balotelli. Coutinho e Gerrard na meia. Meu Deus, eu fazia um estrago. O último FIFA que eu joguei lá no FIFA 14. E aí o Sturridge, cara, ele era sensacional, mas ele tinha muitas lesões. Inclusive o Liverpool foi quase que ele foi campeão um ano antes. O ataque era Sterling, Sturridge e Luizito Soares. E por pouco ele foi campeão da Premier League. Só que o Sturridge ficava muito lesionado. E aí o Michael Boyle fez um trabalho à parte com ele e conseguiu melhorar. Ou seja, essa estratégia que eu venho trazer aqui, eu aprendi diretamente do monstro, do mestre sagrado Michael Boyle, lá nos meus tempos de faculdade, que é a estratégia articulação por articulação. Ou se você permitir no meu inglês, joint by joint. Então, ó, presta atenção aqui. Quando a gente tem o nosso corpo, a gente tem mobilidade de tornozelo, a gente tem estabilidade de joelho, mobilidade de quadril e estabilidade lombar. Sempre que eu tenho uma articulação que exige mobilidade, a articulação de cima vai exigir estabilidade. E aí é um grande ponto. Se você precisa de mobilidade no tornozelo, você vai precisar de estabilidade no joelho. Se você precisa de estabilidade lombar, você vai precisar de mobilidade do quadril. Quando uma dessas ferramentas não estão 100%, não estão alinhadas, você tem um risco de fazer movimentos ruins, movimentos que não te ajudam, movimentos que podem te atrapalhar, te causar dores e até mesmo aumentar o risco de lesão. Já tem vários estudos mostrando que pessoas que têm uma mobilidade de tornozelo pequena acabam tendo mais riscos de lesões no joelho. Inclusive o LCA, a lesão que eu te falei, que pode custar de 40 a 50 mil reais para você fazer uma recuperação esportiva. Então, cuidar da sua mobilidade de tornozelo, da sua mobilidade de quadril, é uma obrigação que você precisa ter se você não quiser tomar todo esse prejuízo. E se você não quiser fazer essa recuperação de 40, pô Renato, 40 a 50 mil reais, nem se eu pedir para todos os meus tios que estão vivos e mortos eu vou conseguir juntar. Tem a questão do SUS, que é o Sistema Básico de Saúde Brasileiro, mas a gente tem vários casos aí de atletas que esperam 2, 3 anos para fazer essa cirurgia. Gabriel acabou de citar aqui, né, Gabriel? 2, 3 anos, e eu também conheço um atleta craque de bola, muito bom, um atleta que tinha muito potencial, mas ele teve uma lesão, os empresários não quiseram fazer o investimento, não quiseram fazer uma cirurgia realmente bem feita, ele fez uma cirurgia ali mais ou menos e até hoje ele não voltou a jogar, já se passaram 3 anos. É um atleta 2001 que poderia ter jogado 2, 3 Copas São Paulo, que poderia estar empregado e ganhando dinheiro, ajudando a família dele, e hoje ele não consegue jogar. Hoje ele está fazendo um emprego comum. Acabou com a carreira dele, ele não saber
todas essas estratégias, ele não cuidar e ainda assim depois não conseguir fazer a cirurgia com a recuperação esportiva. Então, o que eu tô falando aqui para vocês é muito sério, não é brincadeira. Por mais que eu sempre tento levar na resenha, mas lesão de joelho é algo extremamente grave. Em terceiro lugar, os alongamentos, tanto estáticos quanto dinâmicos, eles não vão ter uma correlação direta. Ah, Renato, se eu alongar todo dia eu não machuco. Não é isso. Porém, se você consegue ter um bom alongamento dinâmico e um bom alongamento estático, os seus movimentos vão ter qualidade. Você não vai ter aquela musculatura presa, encurtada, aquela musculatura que gera um movimento ruim. Você vai sentir menos dores dentro de campo. Você não vai ser aquele cara que acaba o jogo, tá tudo doendo, a virilha doendo, fica mancando, a posterior tá doendo, o joelho. Cara, não. Você vai ter um corpo mais flexível, um corpo mais natural, vai exigir uma movimentação mais adequada. Você não precisa ser um cara que faz o espacate, o Van Damme, por exemplo, não? Lembra do Van Damme? Você não precisa ser o Van Damme, mas você precisa ter uma boa capacidade de alongamento. Inclusive aqui na Joga BR a gente tem uma das nossas avaliações é a de encurtamento de posterior de coxa. Tem muito cara travado, tá? A gente começa aqui, a galera posta os vídeos. Os caras postam os vídeos lá tentando fazer. Eu falei, meu Deus, vão ter trabalho. Aí vão trabalhar depois, tudo certo, bem tranquilo. Por quê? Se o cara não tem uma boa flexibilidade posterior de coxa, Belzão, na hora de fazer um exercício avançado, por exemplo, um stiff, que é um exercício excelente para ganho de força, diminui o risco da lesão da posterior, o cara não vai conseguir fazer bem, vai fazer todo torto, vai curvar as costas, a lombar vai pegar, porque ele não consegue ter ali o joelho retinho e fazer o stiff legal. Então, cara, alongamento dinâmico e alongamento estático também é uma rotina que você tem que ter na tua semana, você tem que se preparar. Claro, depois que você chega num nível alto, você é mais fácil manter. Agora, enquanto você tá encurtado, enquanto você tá ruim, travado, tem que mudar agora. Bom, vamos fazer só 3? Esses outros 2 a gente deixa para outro vídeo. Fechou, Gabriel? Boa. Fazer só 3. Então já vamos pro princípio, tropa? Vamos pro princípio do Cristiano Ronaldo? Ó, aprendendo o que vocês aprenderam agora, esses 3, mais o princípio do Cristiano Ronaldo, eu tenho certeza que o risco de lesão vai baixar muito, tá? E ó, antes de falar qual é esse princípio, no próximo card aqui, ó, vai estar passando, quando acabar o vídeo, vai estar passando um vídeo de como se preparar antes do treino de futebol. E várias dessas estratégias que eu contei pra você, você vai acompanhar lá ainda mais na prática. Vocês viram aqui diversas estratégias acontecendo na prática, a gente mostra os vídeos pra vocês, mas você vai ver lá e lá eu explicando como executar cada uma dessas estratégias, dando algumas dicas. Então, ó, depois que eu falar desse princípio, já corre lá no próximo vídeo de como se preparar antes de um treino de futebol, para que você consiga treinar cada vez melhor com risco de lesão cada vez mais baixo. E aí tem muita gente também que fala assim, Renato, mas eu não quero assistir mais um vídeo, eu já quero que você mande um treino pra mim. Eu faço isso com excelência, eu faço isso tão bem que eu preciso fechar a vaga. Antigamente eu tinha ali a minha assessoria, que as pessoas iam entrando, aí de repente, ficou muito trabalho, eu tenho que abrir de tempos em tempos. Então eu abro vagas na minha assessoria online só 4, 5 vezes no ano. A gente faz o máximo possível para dar suporte, para responder todo mundo, a gente não deixa ninguém sem resposta. Inclusive a gente tem grandes parcerias, tá? A gente tem um curso de nutrição para jogadores, curso de tática para jogadores, e o mais importante para você desse vídeo, a gente tem o DM da Joga BR. A gente tem, além do curso de fisioterapia para jogadores, a gente tem a capacidade de tratar a sua lesão com um fisioterapeuta esportivo, com especializações do Barcelona Academy, da própria CBF, ou seja, dentro da Joga BR a gente tem tudo que você precisa para tratar qualquer tipo de lesão. A gente já tratou uma pubalgia lá de Moçambique, do outro lado do oceano. A gente já tratou atletas que estavam com cirurgia de joelho feitas no pós-cirúrgico, ele nem conseguia caminhar ou treinar direito, ele entrou na Joga BR já para usar o DM e conseguiu ter sucesso. Ou seja, aqui na Joga BR eu faço o máximo que eu consigo para o atleta ter resultado. Inclusive a nossa primeira meta com todos os atletas é levar ele até o físico de profi, que é ter avaliações físicas iguais ou maiores que a média dos atletas profissionais, e lá eu cuido de todos os treinos, a gente planilha tudo certinho, conforme o atleta tem disponibilidade. Você vai treinar de 2, 3, 4, 5, 6 vezes na semana, no sábado, sem sábado, você vai treinar na academia em casa, se vai ser um dia em casa, 2 na academia, tudo isso a gente planilha e deixa específico para a rotina do atleta, tá bom? Então, ó, como a gente abre vagas 4, 5 vezes por ano somente, a gente vai estar deixando o link de espera aqui na descrição. Então, se você quiser fazer parte da assessoria da Joga BR, é só clicar no primeiro link da descrição, entrar na lista de espera que a gente te avisa com antecedência quando a gente for abrir vagas, tá bom? E vamos lá, esse princípio também tem muito a ver com a Joga BR, porque eu tomar a decisão de fazer a Joga BR, eu tomar a decisão de atualizar e melhorar a Joga BR, tem muito a ver com esse princípio aqui. E muitos dos atletas que entraram na Joga BR também são especialistas em usar esse princípio, que é o princípio da melhoria contínua. Que é isso, Renato? Renato, que melhoria contínua é ficar sempre melhorando? O princípio, a definição pode ser essa:
mas a intenção e a capacidade de executar melhoria contínua é muito difícil. Visto isso que você já viu vários atletas que estavam em ascensão, estavam em progressão e quando eles conseguem bons contratos, eles param. Atletas que começam a destacar em 1, 2 campeonatos, quando ele começa a dar um passo, quando ele começa a ser melhor tratado, eles param. A melhoria contínua, ela visa em você separar ali 3, 4, 5 pontos no máximo e você focar neles e melhorar mês a mês, ano após ano. Aqui na JogaBR, uma das melhorias contínuas que a gente tem, um dos dados é o índice de satisfação dos nossos alunos. Então é a partir dele que a gente vai fazendo cada vez mais. Quanto mais satisfeito, quanto mais feliz, alegre, quanto mais o cara fica fã da própria JogaBR, mais a gente trabalha nela. A mesma coisa tem que ser você, para os seus índices de força, de flexibilidade e para todos os riscos de lesões possíveis. Então a mobilidade de tornozelo, cara, continua fazendo. Ah, mas minha mobilidade já tá boa. Tá bom, continua melhorando, continua fazendo. Você tem que estar sempre sendo um atleta melhor. Então, ó, próximo vídeo, como se preparar antes de um treino de futebol. Tamo junto, é nóis, valeu!